Nesse vídeo, nós vamos falar do tema provas e expiações, em 12 questões. O que é uma prova? O que é uma expiação? Por que eu preciso passar por uma prova ou por uma expiação? O que são provas e expiações? Podemos entender que provas e expiações são ações didáticas das quais as leis divinas fazem uso para promover reajustes e aferições durante a nossa caminhada no plano físico. A prova e a expiação, juntos, formam um conjunto. Esse conjunto é um conjunto harmonioso, composto por situações físicas, morais e espirituais. Essas condições vão incidir sobre o espírito encarnado ou reencarnado, promovendo o quê? O aprendizado, a reparação de débitos, a reorganização perispiritual, uma mudança, uma correção e sim, a partir daí, um avanço espiritual. E todas essas questões estão previstas nos planos reencarnatórios anteriormente ao mergulho do ser no campo material. Provas e expiações são castigos impostos por Deus porque pequei? Negativo, de maneira nenhuma. Prova e expiação está relacionado a castigo. Não são castigos impostos. Por que não? Porque não existe um Deus castigador, um Deus punidor, um Deus carrasco. Isso não existe. Um Deus que vá punir de maneira vil, cruel seus filhos. Puna ele porque ele errou. Essa é uma concepção muito triste. Triste mesmo. Quem pensa assim está completamente errado. Deus é exatamente o contrário. Deus é amor. Deus é misericórdia com seus filhos. E Deus é justiça infinita. Lembrando que justiça de Deus não é a justiça do homem. A justiça do homem é falha, a de Deus não é falha. A de Deus é perfeita. O que são provas? No dicionário, nós temos que prova é a demonstração que uma afirmação ou fato são verdadeiros. Que prova leva a uma evidência, leva a uma comprovação e que dá uma demonstração cabal. Sendo assim, as provas que me são impostas durante a minha caminhada aqui no plano físico têm o mesmo objetivo, que é aferir a minha capacidade frente a situações, que serão as provas, os testes do meu cotidiano. Você terá no seu dia a dia pequenos testes e provas, que eles irão medir a tua capacidade. Nós deveremos vivenciar para comprovar, para demonstrar, para reafirmar, ou não, a nossa real condição de elevação espiritual. De novo, eu posso mentir aqui ou ali, mas quando eu sou testado nessas situações, eu consigo aferir de fato a minha real condição de elevação espiritual. O que são expiações? Assim como nós vimos o que significa prova no dicionário, vamos ver no dicionário o que significa expiação. Expiação é pagar, remir-se, sofrer as consequências de. Ponto. Exemplo. Expiou caro o seu crime. Expiar, então, é o cumprimento de uma pena resultante de um ato. Uma pena resultante de uma escolha, logicamente equivocada. Toda expiação tem a função de trazer o ser espiritual, todos nós somos, de volta ao caminho reto.
A expiação é como uma garra, ela vai lá e busca e traz. Vem para o caminho reto. Porque o caminho reto é o caminho da evolução espiritual. Os outros não levam a evolução espiritual, só o reto. Só o reto. A expiação é um reajuste de rota, reajuste do ser, na qual, por muitas vezes, a gente se desvia da rota. E a gente se perde por optar por escolhas erradas. Daí acontecem as expiações, para que a gente possa ser recolocado no caminho correto. Por que preciso passar por uma prova ou expiação? A resposta é simples. Porque nós somos seres ainda em estado atrasado de evolução e ocupamos posições baixas em relação às escalas evolutivas espirituais universais. E aí, em comparação com as outras humanidades cósmicas. Então, sendo assim, é trilha obrigatória que nós precisamos trilhar para que a gente adquira a nossa evolução e avanço como seres imortais. Um dia ficaremos livres de provas e expiações? Sim, sem dúvida nenhuma, mas isso só irá ocorrer quando nós, em termos individuais, pessoais, quitarmos todos os débitos que adquirimos nas outras experiências e também quando nós atingirmos certo patamar evolutivo. Aí, sim, a prova, a expiação vai ficar lá no passado. Por quê? Quanto mais elevado, mais distante de prova e expiação. Por isso, nós temos a necessidade da reencarnação, de trabalhar no nosso íntimo. Nós temos a eternidade inteira para resolver as nossas pendências. O caminho, o tempo, é o da eternidade. Deus espera pacientemente, não tem pressa. Depende da gente acelerar esse processo ou andar bem lentamente e até mesmo estacionar. Em todos os planetas existem provas e expiações? Não, absolutamente não. O conjunto de provas e expiações está relacionado apenas a planetas pertencente a escalas evolutivas mais baixas, ou seja, existe a escala de planetas. Provas e expiações está atrelado, esse conjunto, aos planetas primitivos e planetas de provas e expiações. A partir dos planetas de regeneração, as provas e expiações, elas vão se extinguindo, elas vão diminuindo até desaparecerem por completo. Não são do mesmo gênero dos planetas mais baixos. Ou seja, eu tenho uma prova no planeta de regeneração e uma prova no planeta primitivo, o gênero dessas provas são diferentes. O de regeneração é voltado para os habitantes que habitam esse planeta, que já detêm uma evolução muito mais alta do que os planetas primitivos com suas respectivas populações. A prova de um planeta primitivo, a expiação de um planeta de prova e expiação é diferente em grau, em gênero, em intensidade do que ocorre nos planetas de regeneração. Também existem, mas de novo, de graus diferentes, de intensidades diferentes, voltadas apenas para aqueles que lá estão em processo de evolução, ainda em processo de construção espiritual, logicamente. Então, nos planetas mais altos, esquece, aí não tem mais prova nem expiação.
Aí a evolução se dá pelo desejo, pela intenção do espírito em continuar evoluindo e avançando. Quem define uma prova e uma expiação? Para espíritos endurecidos e ignorantes, a espiritualidade superior é que vai atuar sobre estes. E é a espiritualidade superior que impõe a eles as provas e as expiações, porque eles não detêm nenhuma capacidade para, de alguma maneira, solicitar ou entender o que está acontecendo. Então, espírito ignorante, endurecido, é a espiritualidade superior que cuida. Para os outros que já se encontram arrependidos, aqueles que já abraçaram a vontade de mudar, o desejo de mudança, de reparação, de evolução, aí para esses lhes são possíveis a livre escolha. Eles podem sim optar e escolher. Escolher o quê? O gênero de suas provas, das quais eles terão que suportar. Então a gente tem aí dois grupos. O grupo do ignorante endurecido, que ele não vai optar, será estabelecido por outros, e aqueles arrependidos. E aí sim, esses daí já detêm alguma possibilidade de escolher a prova ou a expiação na qual eles irão ter que passar. O que acontece quando não conseguimos vencer uma prova ou uma expiação? Após um fracasso, e isso precisa ficar muito claro, todos nós falhamos. O fracasso faz parte da vida de todo ser humano. Todo espírito já falhou em algum momento. Então, após esse fracasso, seja qual for esse fracasso, o tipo, o gênero, a amplitude, o tamanho do fracasso, aonde ele tenha ocorrido, não importa. Sempre irá nos restar a consolação de que nem tudo está acabado. Nem tudo está perdido. Por quê? Porque será provida no futuro uma nova oportunidade. Será dada ao ser uma nova chance de recomeço. O recomeço sempre existirá na nossa caminhada, porque nós precisamos de novas oportunidades. Nós não nascemos perfeitos, nós não sabemos todas as respostas. Então, se eu falhei aqui ou ali, eu terei uma possibilidade no futuro de rever esses erros no plano material. Refazer o caminho que eu deixei mal feito. Sempre haverá. Pode não ser no planeta no qual eu me equivoquei, pode ser em outro, mas é uma oportunidade. Claro, vamos buscar acertar. O objetivo é acertar, melhorar, evoluir. Porém, ao fracassar, não podemos jogar tudo por terra e não tem mais nada, acabou tudo. Não. Sempre haverá esperança, porque nunca a palavra tudo está acabado existirá para Deus. Não. Para Deus sempre existe o recomeço. Como saber se tenho capacidade de vencer uma prova ou uma expiação? A nenhum de nós, a ninguém, será imposto uma prova ou uma expiação acima da nossa capacidade de suportar o desafio. Porque as leis de Deus são justas, são justiças. A lei de Deus prima pela justiça, pela misericórdia na sua aplicação. Então não seria justo eu impor àquele um fardo mais pesado do que a sua capacidade de suportar. Aí não haveria justiça. Então, a prova e expiação que é dada ao ser é do tamanho dele. Mas o que acontece em geral é o seguinte: lá no plano espiritual a gente entende uma coisa, a gente sente uma coisa,
muitas vezes nos sentimos altamente preparados. Mergulhamos no corpo físico e aí a gente se apequena. A gente se acovarda e a gente recua. Isso acontece o tempo inteiro. A espiritualidade superior já sabe disso e prevê isso. Tanto é que quando irá haver a definição das penas, elas são mínimas. A prova é mínima e a expiação é mínima ainda. Por quê? Porque eles sabem da nossa capacidade e da possibilidade da gente se apequenar frente ao desafio. Eu não consigo, não tenho forças, não dá, é muito maior que eu. E aí a gente vai recuando frente à prova. E a gente vai mergulhando dentro de nós mesmos, numa fuga. Uma fuga espetacular de nós mesmos. E a gente foge do enfrentamento da prova e da expiação. Todo espírito tem provas e expiações em sua caminhada? Todos temos provas. Expiações, elas são decorrentes de situações mais graves. Então a gente pode definir que prova, sim, o tempo inteiro. Expiação é relativo. Para cada caso, uma necessidade. Esse conjunto, provas e expiações, eles podem ocorrer juntos ou separados. Eu posso ter só prova, eu posso ter só expiação, eu posso ter os dois juntos. Quanto mais atrasado o ser for, maior é o conjunto de provas e expiações. Natural. Porque ele necessita daquele processo para as mudanças. Então eu passo por uma prova difícil, por uma expiação difícil, avanço um pouquinho, na outra eu tenho só prova, ficou uma expiação que eu preciso revê-la, então vou lá e expio. E eu vou me livrando. A nave, quando ela vai para o espaço, lá da NASA, da Rússia, da China, então você tem lá a espaçonave, então ela vai, sai do chão e vai. Quando ela vai chegando lá nas esferas, na atmosfera mais externa, perdão, ela vai soltando partes, deixando para trás partes da nave que não são mais necessárias. Então solta uma parte, ela continua, solta outra parte. Quanto mais ela vai elevando, mais ela vai soltando peças, partes que não servem mais. Até que ela fica só com o essencial. E ela já está muito alto, no espaço. Fica só o essencial. Na nossa caminhada é igualzinho. Quando a gente começa pesado. A nossa caminhada é pesada, difícil, a gente se arrasta. Mas a gente vai com as experiências, com as provas, as expiações, ficando mais leve. Soltando partes, deixando para trás pedaços que não representam mais quem eu sou. E eu vou numa caminhada de crescente evolução. Avanço vertical espiritual. E cada avanço, uma parte fica para trás. Não perco a minha história, mas deixo aquilo que não serve mais. E eu vou ficando leve, 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 leve. Chega uma hora em que eu não tenho mais nenhuma necessidade de ser provado. E as expiações ficaram muito, mas muito para trás. Nossas provas e expiações são decorrentes do quê? O gênero das provas e das expiações, ou seja, o gênero do conjunto de situações que eu terei de enfrentar, está logicamente ligado de maneira íntima ao meu passado. As minhas escolhas, as minhas decisões, a tudo que eu fiz, de positivo e negativo. O positivo entra como atenuante, como crédito. O negativo eu preciso visitar, rever
e refazer muitas coisas. Mas hoje eu estou sofrendo, mas hoje eu sou uma pessoa melhor. É justo isso? Hoje você é uma pessoa melhor e você está então quitando um débito do passado. Lá atrás você não era uma pessoa boa. Lá atrás eu cometi equívocos. Eu fugi da lei do homem, mas da lei de Deus eu não consigo fugir. Então eu preciso reparar. De alguma maneira, essa reparação ela só vai me fazer bem. Porque, de novo, eu vou deixar para trás pedaços, partes do meu eu essencial que não servem mais para mim quando eu vencer essas dificuldades. Lembrando que as expiações nos trazem de volta ao caminho reto. E a prova é para aferir a minha capacidade de resiliência, de coragem, de força, de suportar, de vencer, escolher o melhor. Porque dessa maneira eu estarei preparando o meu futuro para que ele seja muito melhor do que o meu presente e nunca mais seja igual ao meu passado. Muito obrigado, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.